Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Na Boca do Povo. Eu sou Guilherme Reinaldo e vou te guiar aqui através de todas as conversas, entrevistas e possibilidades. Esse é um espaço onde a oralidade se torna um documento. Aqui, cada conversa, cada convidado, cada narrativa é um convite para a gente conhecer novos pontos de vista e talvez se reconhecer nas experiências de outras pessoas, porque no fim das contas é assim que a gente constrói a nossa memória coletiva, ouvindo, vivendo e compartilhando. Essa temporada traz histórias vividas em Jaguaruna, uma cidade que hoje possui aproximadamente 20 mil habitantes e que fica no litoral sul do estado de Santa Catarina. Nesse episódio, a gente vai escutar o Antônio D'Alêncio. Aos 68 anos, Antônio carrega consigo uma Jaguaruna que ainda vive em sua memória. Ao compartilhar suas lembranças, ele retrata uma cidade em transformação, revelando a riqueza de detalhes que o tempo vai deixando. Nessa conversa, ele vai trazer narrativas sobre o comércio da época, as sessões de cinema, um pouco do encontro de trens que ele participou, aquele comércio de balas e guloseimas, e vai trazer também alguns costumes e alguns personagens marcantes do município naquele tempo. E a pergunta que começou a nossa conversa foi: quem é o Antônio? O Antônio hoje, é uma pessoa de 68 anos de idade, nascido em Armazém, que se mudou para Jaguaruna com 1 ano de idade, com sua família, e a partir daí se tornou um cidadão jaguarunense, mas que teve uma vida muito difícil, como na época todos, teve que, desde pequeno, correr atrás para suprir as necessidades da sua família também. Nós éramos em 4 irmãos. Então, a minha vida começou, primeiramente, a vender doce nos trens. Os doces eram vendidos para algumas senhoras que produziam ao derredor ali do bairro, da estação. Isso marcou muito porque, despertou em mim e em muitas pessoas, muitos amigos, o senso de responsabilidade, com dinheiro, com os irmãos, com os pais. O meu primeiro emprego formal, na época, poderia se trabalhar sem estar registrado, foi no Armazém São Luís. Eu tinha 14 anos e ali eu desenvolvi o senso de responsabilidade comercial, com o Armazém São Luís, que foi inaugurado pelo João Luís e o pai dele. Dali eu fui galgando, procurando ampliar o meu espaço dentro de Jaguaruna, e dali eu fui trabalhar de garçom no bar ao lado, no bar central na época. Trabalhei por uns 2 anos, eu acho. E depois fui convidado pelo falecido, acho que já falecido, Juarez Fernandes, que tinha uma farmácia ali onde é a farmácia do NI hoje. Então trabalhei ali por vários anos, até completar 18 anos, quando o saudoso falecido Bolinha, Lorenil Correia Nunes, foi na farmácia e ele já me conhecia há bastante tempo, porque ele sempre ia ali. Então perguntou se eu não tinha interesse em trabalhar nos Correios, porque ele estava abrindo uma vaga nos Correios. E eu disse que me interessava, eu tinha 18 anos, ele disse: então tu vai lá, faz a inscrição e vai fazer a prova. Aí eu me inscrevi, fui fazer a prova em Florianópolis e dali 30 dias veio o resultado positivo, e aí pedi as contas para o seu Juarez e fui trabalhar nos Correios. Então trabalhei nos Correios por 12 anos em Jaguaruna e depois fui transferido para Uruçanga. E aí consegui, na época teve uma crise muito grande no Brasil, na época do Collor, e aí eu resolvi sair porque a parte salarial estava muito defasada. Eu já estava casado com uma filha, aliás, com um filho. E aí surgiu uma oportunidade nas empresas Eliane de Cocal do Sul, e eu vim morar em Cocal do Sul e trabalhar na Eliane. E ao longo dos anos, Antônio foi moldando a sua trajetória no trabalho e, assim como muitos outros jaguarunenses, ele foi buscar por melhores oportunidades fora do município. Depois da Eliane, ele passou por diversos ofícios, do transporte público à segurança privada,
das vendas como ambulante às salas de aula. E ainda hoje ele continua trabalhando. E hoje, graças a Deus, muito trabalho, né? Estou aposentado, mas continuo na luta e trabalhando no ramo de vendas, porque a gente se sente muito produtivo ainda e consegue, né, transformar a vida das pessoas de uma maneira melhor. Não é porque se aposentou é que tem que parar, né, Antônio? Eu fiquei um mês parado e quase que entrei em depressão. Entre os anos de 1950 e 1960, Jaguaruna era uma cidade pacata. Ruas de terra batida, onde o maior movimento vinha das carroças que passavam pela avenida. Nas esquinas, armazéns como o do seu Pedro Basílio cheiravam a café moído na hora e açúcar mascavo. A vida seguia o ritmo lento, todo mundo se conhecia. À noite, enquanto as famílias jantavam sob lâmpadas fracas, o maior luxo era ouvir o rádio na varanda. Como diz Antônio, a rua principal era nossa praça, cinema e estádio de futebol. Tudo acontecia ali. Uma cidade onde o silêncio tinha voz própria. Bem, Jaguaruna eu lembro assim, uma cidadezinha muito pacata, né? Tinha um ônibus, aliás 2 ônibus. Um que fazia Jaguaruna-Tubarão 2 vezes ao dia e um que fazia Jaguaruna-Laguna, pela Barra do Camacho. O comércio era muito fraco, né? Existia várias lojas, mas na grande maioria sempre com o mesmo ramo, né? Era secos e molhados, açougue e lojas de tecidos. E aí tinha algumas outras lojas um pouco diferenciadas, do falecido Celso Schmidt, do falecido Luiz Schmidt, que trabalhavam com tecidos e confecções, mas era bem raro. Nós tínhamos apenas um posto de gasolina, né? Do falecido Aldo e João Schmidt. Jaguaruna não tinha indústria, né? Sobrevivia praticamente, né, da agricultura de subsistência, né? Turismo não era explorado, todo mundo se conhecia. Conheci Jaguaruna com a rua principal aí toda de terra. Jaguaruna tinha vários armazéns, né? Só para citar alguns. O armazém do falecido Sebastião Jerônimo, o armazém do seu Pedro Basílio, o armazém do seu Pedro Ivo, o armazém do seu Lulu, o armazém do seu Zé Mendonça, o armazém do seu Zé Gralha, o armazém do João Luiz. Então ali ele era muito forte o movimento, porque a gente tinha na época a pedreira lá embaixo na Ponte Ferro, que tinha vários operários, e ali na época, né, o armazém tinha muito movimento, porque era tudo assim, né? O café era moído na hora, era tudo vendido em quilo, né? Pão vinha de Tubarão, ou da padaria do falecido Nelo Padeiro, né? Que era esposo da falecida Dona Maria Pereira. Então era tudo vendido a quilo. O pão era tudo em pacote, era tudo no papel, né? Não tinha nada de plástico. Era tudo em saco de 60 quilos, a granel, o café, né? o açúcar, o feijão, o arroz também era raro, né? Então foi uma época muito marcante, porque assim, a gente fazia de tudo para que o rancho das pessoas, né? Porque naquela época se fazia o chamado rancho, né? Então se comprava no início do mês e pagava só no início do outro mês. E tinha as famosas cadernetas, onde tudo era marcado na caderneta. Comprava, marcava, e aí no fim do mês, quando recebia o pagamento, ele vinha fazer o pagamento das compras. E uma outra coisa muito marcante, né, que marcou muito Jaguaruna e as pessoas, infelizmente, têm pouca memória, né? O Clube 1º de Janeiro, o antigo Clube 1º de Janeiro. Aquilo foi muito marcante para a cidade, eram eventos muito fortes, carnaval, os bailes debutantes. Então isso marcou muito a vida de muitas pessoas, né? A juventude era muito arraigada, né? No sentido de que não tinha diversão na cidade, né? Então isso impactou muito na maneira de viver das pessoas. Eu nunca me esqueço quando o pessoal da direção do clube trouxe a famosa luz negra. Aquilo foi um evento. Você não imagina, as pessoas queriam ir para os bailes tudo de branco só por causa da luz negra. Era um fato muito interessante, cara. Foi uma época assim marcante. Eu lembro muito forte quando tinha
ali onde está hoje a sede da banda, ali do outro lado da rua tinha o famoso Salão do Tino. E praticamente todos os domingos o Conjunto Ritmos Flamengos tinha a famosa domingueira. Todo mundo ia dançar ali. A gente que era jovem, tinha 16, 17, 18, 20 anos. Todo mundo ia dançar e se encontrar por ali, porque assim, tinha pouco evento na cidade, né? Mas não eram apenas os bailes que movimentavam a vida social por aqui, não. Quando a música parava, outra magia começava, a do cinema. Bancos de madeira, um lençol branco como tela e aquela luz mágica que transportava todos para outros mundos. Antônio lembra bem do ritual. Famílias inteiras chegavam cedo, crianças com roupas de domingo, jovens sob o olhar vigilante do lanterninha. Não importava se o filme era bíblico ou épico, o verdadeiro espetáculo era ver o brilho nos olhos da comunidade. O cinema no Salão Paroquial, ele foi trazido inicialmente pelo falecido padre Ludgero Lopes. Eu não sei assim quais os objetivos, mas quem movimentava mais ali era o falecido Gerôncio, esposo da dona Alair Gentil. Mas dependia de outras empresas que trouxessem as fitas, né? E aí o seu Miguel Orlandi morava no Morro Grande e ele conseguiu uma empresa que fizesse com que ele conseguisse levar o cinema para várias localidades. Então ele tinha um carro, tinha aqueles retroprojetores de cinema. Eu tenho, inclusive, ali fotos dele com certificados que ele tinha autorização para fazer o cinema itinerante. E então ele fazia sessões no Morro Grande, na Rua do Fogo, no 13 de Maio, mas basicamente em Jaguaruna. Eu lembro até que eu conversei com o Flávio um tempo atrás. O Flávio ganhava os ingressos para colocar os cartazes no meio da rua ali, né, na avenida. Então, antigamente, a avenida de Jaguaruna, os postes eram no meio da rua. E aí, em cada 2 postes, é colocado um cartaz com chamamento para o filme, né. Normalmente era sábado e domingo. Foi uma época, assim, muito marcante que, nossa, só não passava filme pornô, né. Era proibido, né. Ainda não pode. Não pode. Até porque a falecida dona Maurília, né, que era a responsável pela sorveteria do Salão Paroquial, Deus o livre, né? Então, mas assim, foi muito marcante porque tinha filme que a gente nunca imaginava que ia ver na vida, né? Eu me lembro muito forte, assim, dos 10 Mandamentos, Os Últimos Dias de Pompeia, Dia Como Eu Te Amo, então, inúmeros. Então, já colocava os cartazes dos filmes ali pela quarta-feira. Então, sábado e domingo, as sessões eram lotadas, né? Sábado tinha à tarde e à noite. E domingo a mesma coisa, à tarde e à noite. Era poucos meios de diversão, né? Era bem interessante, assim, o movimento era muito grande. E tinha também a questão do lanterninha, né? Isso era muito importante. O lanterninha ficava circulando pelo meio do cinema para ver se não tinha ninguém bulinando ninguém, né? Tinha que assistir o filme, né? Era para fazer namoro dentro do cinema. Enquanto as sessões de cinema eram um evento esperado nos fins de semana, o encontro de trens era o acontecimento diário que movimentava a cidade. O trem não era apenas transporte, era o coração pulsante de Jaguaruna. Comércio, rotina, sobrevivência. O apito anunciava o espetáculo e o pátio da estação transformava-se num mercado efêmero. Crianças com tabuleiros de pastéis de banana, carroças descarregando sacas, mulheres buscando notícias de parentes. Nos vagões de madeira misturavam-se cheiros de gado, café e suor. Antônio lembra cada detalhe. Quando o apito soava novamente, partia, levando mais que passageiros. Levava pedaços de história. Na memória de Antônio, aquela estação continua viva. Os trens, né, naquela época era o maior meio de transporte que existia, né? Então eram 2 trens, né, com vagões de carga que trazia boi, vaca, cabrito, cachorro e etc. Um outro vagão de carga que trazia vários tipos de produtos e descarregava nas estações. E aí depois tinha os vagões, uns 3 vagões de segunda classe, com bancos de madeira. E, por último, lá tinha mais 1 ou 2 vagões, dependendo da quantidade de passageiros,
de primeira classe, que eram já vagões com assentos de couro, de plástico, então mais confortável. Então esses encontros aconteciam sempre, todos os dias às 9 horas da manhã, e sempre em Jaguaruna, entre 16 e 16h30, todos os dias na parte da tarde. E nesse momento, nesse período, então, as crianças, né, na grande maioria crianças, mas era na faixa de 10 anos para cima, vendiam todos os tipos de guloseima, né? Era pastel de banana, pastel de carne, cocada, canudo, cartucho americano feito com leite condensado, melancia, laranja, banana, vendia praticamente tudo. Lembro, né, muito, né, do falecido Leopoldo Correia, que era o agente da estação, falecido Zeco Paulo, pai do Vanderlei. Então, a partir dali, o pátio da estação, dos dois lados, né, ficava lotado, principalmente de pessoas, mas também muitas carroças. E ninguém tinha carro, né? Era bicicleta e carroça. Carro, praticamente, Jaguaruna era só os abastados, né, mais abastados que tinham um carrinho. E eram poucos carros, né? Muito pouco carro. Então, os trens foi, assim, era o evento maior da cidade, né? Principalmente sábado, que aí todo mundo estava de folga, vinha para a praça, então já aproveitava para receber os parentes que vinham passear. E domingo a mesma coisa, assim, era um evento muito forte. Vocês têm aí os acervos aí de fotos do teu avô, onde está registrado aí os eventos das estações, inclusive aqui ele tem uma foto icônica que um dos trens entrou para dentro da estação, né? Errou a linha e entrou para dentro da estação, quebrou tudo, né? Isso aí foi muito marcante, né? Isso aí foi, olha, foi incrível, foi incrível. Né? Eu tenho uma cópia dessa foto ali, tá lá no grupo também. Então, mas assim, foram fatos assim que marcaram muito a vida da gente, né? E outra coisa que era muito marcante, né, nos trens, todos os dias, era principalmente mulheres, né, de Jaguaruna que estudavam nos colégios de Tubarão, né, no Colégio São José, ou em Criciúma, no Marista ou no Michel. O pessoal vinha tudo uniformizado, então alguns já ficavam aqui a semana inteira ou em Tubarão e depois voltavam de trem. Mas quem estudava em Tubarão normalmente ia e voltava todos os dias. Era um meio de comunicação, de transporte muito forte, né? E as pessoas usufruíam desse meio como um meio de necessidade de fazer as coisas acontecerem de uma maneira mais rápida, né? Que era a única forma que tinha. Essas histórias guardam os detalhes que os livros nem sempre conseguem registrar, mas que continuam vivos na lembrança e na fala de quem viveu. Porque a oralidade é isso, um patrimônio que se renova toda vez que alguém escuta. Na voz do Antônio, a gente não ouve só fatos, a gente reconhece jeitos de viver, de ser e de enfrentar a vida. E agora, trazendo tudo isso para o presente, eu quero te fazer um convite à reflexão. Ouvir essas memórias despertou quem em você? Que pensamentos vieram à tona? Isso mudou um pouco a forma como você percebe o que acontece ao seu redor, no seu dia a dia? Enquanto não vem um segundo episódio, você pode nos acompanhar através das redes sociais, @gentilmemoria, tanto no Instagram quanto no Facebook. Vai lá, deixa teu comentário, tuas percepções. Não esquece de compartilhar com quem também carrega histórias para contar e se quiser mandar alguma sugestão ou outra formalidade, o nosso e-mail é gentilmemoria@gmail.com. Esse podcast é realizado pelo Projeto Gentil Memória e produzido pela Do Mundo Livre, produção audiovisual e cultural. O episódio tem o roteiro, entrevista e apresentação de Guilherme Reinaldo e edição de Leonardo Reinaldo. A primeira temporada é viabilizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc por intermédio da Secretaria de Educação e Cultura do município de Jaguaruna, ano 2024.